Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião de Ultrapar, para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZ Aquil. A apresentação será conduzida pelo Sr. Frederico Curado, diretor-presidente da Ultrapar, e pelo Sr. Rodrigo Pizinato, diretor financeiro e de relações com investidores da Ultrapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Frederico Curado, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Curado, pode prosseguir. Bom dia a todos, é muito prazer estar com vocês aqui, obrigado pela participação no nosso call. Deixa eu começar aqui comentando, nós tivemos um trimestre muito ativo, né, em termos dos direcionamentos estratégicos, tanto no que diz respeito a portfólio, quanto também da nossa governança corporativa, né? Nós anunciamos em agosto, como vocês devem se lembrar, o contrato de venda da Oxiteno para a Indorama, 1,3 bilhão de dólares, e com esse contrato, né, que se soma aí às transações da Extrafarma e ConnectCar, já anunciadas anteriormente, com esses 3 contratos nós encerramos nossos desinvestimentos, e o resultado disso vai ser um portfólio bem mais sinérgico, né, e com mais potencial de geração de valor também. E, claro, além disso, reduzindo o nosso endividamento e, consequentemente, restaurando a nossa capacidade de investimento em novos negócios. O close da transação da ConnectCar, inclusive, já se deu, né, não no trimestre, mas se deu no primeiro dia após o trimestre, 1º de outubro, né, e o encaixe dos 165 milhões de reais já aconteceu, inclusive. No caso da Oxiteno, nós já temos aí a aprovação da operação pelo órgão Antitrust dos Estados Unidos e também da Colômbia, e nos falta, portanto, aí apenas o do México e do Brasil, no CAD, no caso, né? CAD também, que continua aí analisando o caso da Extrafarma, segue em análise. Nossa projeção é que esses 2 processos, né, Oxiteno e Extrafarma, se concluam no primeiro semestre do ano que vem, 2022. Ainda sobre portfólio, e concluindo sobre a questão de portfólio, nós anunciamos aí o fim das negociações para a aquisição da Refap, negociações com a Petrobras, o que não altera o nosso foco, né, de concentração dos investimentos nas verticais de energia e de infraestrutura, né, no Brasil, e nós temos aí uma especial atenção crescente aí para o processo da transição da matriz energética. E com isso, assim, eu concluo a parte de portfólio, comentando com vocês também a parte de governança. Também foi um trimestre onde nós tivemos importantes definições, né, em particular da sucessão do Conselho de Administração.
sucessão que vai se concluir, esse processo se conclui em abril de 2023, e também inclui aí uma fase de imersão, né, do Marcos, né, do nosso conselheiro Marcos Lutz, nos negócios, né, através aí dele, da posição, dele assumir a posição de CEO do grupo, por esses aí 15, 16 meses, de janeiro próximo até o final do mandato em abril de 23. Né? Isso vai ser muito positivo. O Rodrigo vai falar na sequência dos negócios, mas deixa eu só comentar muito rapidamente aqui, de maneira muito sumária. Nós tivemos uma melhoria sequencial nesse trimestre em todos os negócios, menos na Extrafarma. A Ultracargo e o Oxiteno tiveram mais um recorde trimestral histórico, né? Eu até brinco lá com o Décio e com o Parolin de que, poxa, estamos ficando habituados, né, a todo trimestre bater recorde, então eles têm que manter aí o ritmo, né? Mas, brincadeiras à parte, foi um excelente trimestre, mas também a Ultragás teve uma importante recuperação das suas margens no trimestre. A Ipiranga também melhorou, né, as margens em relação ao trimestre passado, mas nós tivemos um mês de julho muito ruim. E esse mês de julho acabou, digamos assim, piorando, né, os resultados do trimestre em relação ao que nós esperávamos. Por outro lado, comentando com vocês, agosto, setembro e o que nós estamos projetando para outubro nos deixam bastante otimistas em relação ao futuro. Então, é uma fotografia talvez não tão bonita quanto nós gostaríamos, mas um filme para frente mais otimista. Inclusive, nesse sentido, comentando aí que já tomaram posse, né, o Linden e a Cris Leite nas duas primeiras posições da Ipiranga, né, CEO e CFO da Ipiranga. Eu tenho muita convicção de que a empresa vai reconquistar a sua posição competitiva, ela vai recuperar não só as suas margens, quanto a sua participação de mercado, né? Vocês vão ter certamente a oportunidade de conhecer aí o Linden nos próximos meses. Ele acabou de assumir e, mais uma vez, acho que Linden, Cris e a equipe toda da Ipiranga vai nos dar muitas alegrias para frente. Bom, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês todos, tá? Eu passo aqui a palavra para o Rodrigo detalhar aí os resultados do trimestre e, como sempre, eu estarei disponível ao final da nossa sessão para responder as perguntas que vocês possam ter, tá? Então, muito obrigado aí e até já. Bem, obrigado, Fred. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre os resultados da Ultrapar. E já começando pelos resultados consolidados da Ultrapar no slide número 4. Como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, nosso EBITDA totalizou 1 bilhão e 17 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, 2% menor que o do terceiro trimestre de 20. O principal redutor foi a queda do resultado da Ipiranga, atenuada por EBITDAs recordes na Oxiteno e na Ultracargo. O lucro líquido da Ultrapar foi de 374 milhões de reais, 35% acima do terceiro TRI de 2020, em função principalmente do efeito pontual de reversão de IR sobre correção Selic de créditos tributários, no valor de 196 milhões de reais registrado neste terceiro trimestre. Esse efeito decorre de uma decisão favorável do STF de não incidência de imposto de renda sobre correção monetária de créditos tributários. Se descontarmos esse efeito, o lucro líquido do terceiro trimestre desse ano de 2021 foi de 178 milhões de reais, 36% menor que o do terceiro TRI de 2020, tendo como principal fator a piora de 138 milhões de reais no resultado financeiro, que é reflexo do efeito temporal negativo de marcação ao mercado dos hedges dos bondes. Como temos por política buscar a neutralidade da nossa exposição cambial, os bondes que possuem prazos longos estão hedgeados até o vencimento, o que aumenta os resultados de marcação ao mercado em cenários de volatilidade. Mas como a nossa intenção é levar os hedges a vencimento, esse efeito temporal será zerado ao longo do tempo. Nossos investimentos acumulados nos 9 primeiros meses deste ano totalizaram 1,2 bilhão de reais, 16% acima do mesmo período do ano passado, concentrados principalmente em expansões na Ipiranga, na Ultracargo e na Ultragás. Nós tivemos uma geração operacional acumulada de 1,9 bilhão, em comparação à geração de 2,6 bilhões nos 9 meses de 2020.
A menor geração de caixa decorre dos investimentos em capital de giro, necessários após os fortes aumentos de preços dos combustíveis e das nossas matérias-primas neste ano, apesar do maior EBITDA recorrente nos 9 meses. Passando agora para o slide 5 para falar da gestão do endividamento da Ultrapar. Encerramos o trimestre com uma dívida líquida de 11,6 bilhões, um aumento de aproximadamente 700 milhões em relação à dívida líquida de 30 de junho de 2021. Esse aumento é explicado por 3 fatores. A piora no resultado financeiro no trimestre, que comentei no slide anterior, a variação cambial sobre a parcela dos bondes designada para hedge accounting, a taxa de câmbio, lembro vocês, passou de R$ 5,00 por dólar em 30 de junho para R$ 5,44 em 30 de setembro, aumentando assim 221 milhões de reais a posição de dívida sem efeito caixa. E o terceiro fator, o pagamento de dividendos intermediários em agosto passado, no valor de 218 milhões de reais. Destaco que durante o terceiro trimestre de 2021 concluímos uma captação de 960 milhões de reais em CRA de 7 anos ao custo de 102,75% do CDI, alongando assim o perfil de nossa dívida. Essa captação, com a liquidação de dívidas mais caras ao longo do ano, tem permitido a redução do nosso custo de endividamento em percentual do CDI, que se encontra no patamar de 105% do CDI, possibilitando assim um menor custo de carregamento para amenizar os efeitos das taxas de juros crescentes que temos tido. Passando agora para o slide número 6, vamos falar sobre o trimestre de recuperação de resultados da Ultragaz, como havíamos antecipado. O volume total vendido neste terceiro trimestre ficou estável na comparação com o terceiro trimestre de 2020, com crescimento de 4% no granel e redução de 2% no envasado. O crescimento do granel está relacionado a maiores vendas para indústrias, comércios e serviços, que foram os segmentos mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia no ano passado. Já a redução no envasado é explicada pela maior demanda por botijões de LP no terceiro trimestre de 2020, fruto das medidas de isolamento social naquele período. O SG&A da Ultragaz foi 10% maior que o do terceiro trimestre de 2020, reflexo de maiores despesas pontuais com TI para aprimorar relacionamento comercial e despesas de marketing relacionadas à nova marca lançada no primeiro semestre desse ano e de maior provisão para créditos de liquidação duvidosa. Com isso, o EBITDA da Ultragaz foi de 220 milhões de reais nesse trimestre, 2 milhões abaixo do resultado do terceiro TRI de 20, pelo crescimento do segmento granel, que tem margens maiores, e pelo repasse dos aumentos de custos. Para o quarto trimestre, a perspectiva é de rentabilidade equivalente à do terceiro trimestre, ajustada para os volumes sazonalmente mais fracos. Vamos passar agora para a Ultracargo, no slide número 7. Ultracargo que registrou mais um trimestre de resultados recordes. A capacidade estática média atingiu 878 mil metros cúbicos no terceiro trimestre de 2021, um crescimento de 5% na comparação com o 3T de 20, consequência das expansões de capacidade de tancagem que fizemos em Itaqui nos últimos 12 meses. Concluímos em julho as obras da expansão da fase 3 de Itaqui, que totalizou uma adição de 46 mil metros cúbicos de capacidade neste ano. A receita líquida da Ultracargo foi de 178 milhões de reais no terceiro trimestre, 11% superior à do 3T de 20, em função de reajustes contratuais de tarifas, do melhor mix de produtos e de terminais e das expansões mencionadas. Os custos e despesas combinados foram 1% menor que o do terceiro trimestre de 20, resultado de ganhos de eficiência e menores despesas com consultorias e serviços de informática, apesar da maior pressão inflacionária. Os custos e despesas por metro cúbico faturado reduziram 2% na comparação anual, uma indicação dos ganhos de produtividade nos terminais. Assim,
alcançamos novo patamar recorde de EBITDA da Ultracargo de R$ 102 milhões no trimestre, 30% superior ao do 3T de 20, em razão do maior faturamento, dos ganhos de produtividade e de menores despesas. A margem EBITDA atingiu 57% no terceiro TRI de 21, patamar bem acima dos 49% que tivemos no terceiro TRI do ano passado. A Ultracargo continua a seguir sua trajetória de expansão com ganhos de rentabilidade, como temos destacado desde o evento do encontro de lideranças que tivemos em março deste ano. Para o trimestre em curso, esperamos a continuidade do bom desempenho operacional da Ultracargo, com resultados próximos ao dos últimos trimestres. Aproveito aqui também para destacar mais uma vez a antecipação em 3 meses da entrada em operação do terminal de Vila do Conde, que inicia suas operações agora no quarto trimestre de 21, conforme antecipamos no último call de resultados. Passando para o próximo slide, número 8, para falarmos de mais um ótimo trimestre da Oxiteno. O volume vendido no terceiro TRI de 21 foi 7% superior ao terceiro TRI de 20, e o volume de especialidades químicas puxou esse crescimento, com 9% acima do volume do terceiro TRI de 20, resultado de maiores vendas no segmento de tintas e vernizes, que foi mais afetado durante a pandemia em 2020, e os agroquímicos, que têm mantido forte crescimento. Tivemos também vendas 24% maiores nos Estados Unidos. O volume de commodities apresentou redução de 4% em função de demandas spot atendidas no ano passado. O SG&A da Oxiteno foi 15% maior que do terceiro trimestre de 2020, com destaque para 2 efeitos: fretes e armazenagem com maiores volumes e custos unitários em reais, e despesas com pessoal, efeito do dissídio e da remuneração variável, que está em linha com a progressão de resultados da companhia. Tivemos também nesse trimestre resultado positivo de R$ 22 milhões na linha de outros operacionais, fruto principalmente de ressarcimento de seguro de lucro cessante, que decorreu de sinistro da planta oleoquímica em Camaçari, ocorrido no ano de 2017. Neste trimestre, a Oxiteno também alcançou um novo patamar recorde de resultados, com EBITDA de R$ 352 milhões, mais que o dobro do EBITDA do terceiro trimestre de 2020. Esse desempenho é resultado do maior volume de vendas, do patamar depreciado de câmbio e de melhores margens. Para o trimestre em curso, sazonalmente mais fraco, prevemos volume menor do que o do terceiro trimestre. Teremos custos mais elevados em função do efeito da antecipação de uma parada de planta, o que leva a uma expectativa de margens EBITDA mais próximas de $200 por tonelada para o quarto trimestre de 2021. Passando agora para o slide 9, vamos falar um pouco sobre a Ipiranga. O volume vendido foi 6% maior que do terceiro trimestre de 2020, com crescimento de 8% no ciclo Otto, reflexo principalmente do menor tráfego de veículos, decorrente das medidas de restrição impostas pela pandemia no terceiro TRI do ano passado, enquanto o diesel cresceu 4%. O gráfico superior à direita mostra a evolução da venda de combustíveis dos últimos 12 meses, e nele é possível notar a recuperação gradativa dos volumes. Encerramos o terceiro trimestre de 2021 com uma rede de 7.088 postos, 22 postos a menos que do segundo trimestre de 2021, com 61 postos inaugurados e 83 postos depurados no trimestre. A contribuição média de volume dos postos inaugurados é de 261 metros cúbicos por mês, enquanto os postos depurados representam volume de 76 metros cúbicos por mês. Além disso, encerramos o terceiro trimestre de 2021 com 149 lojas com operação própria na MPM, 48 lojas a mais que do segundo trimestre de 2021. Incluímos um gráfico na parte inferior esquerda do slide com as informações de margem bruta trimestral e dos últimos 3 meses. Como vocês podem ver, as margens da Ipiranga seguiram pressionadas em julho principalmente, mas apresentaram uma evolução positiva ao longo do trimestre.
O lucro bruto unitário passou de R$ 107 por metro cúbico no segundo trimestre para R$ 123 por metro cúbico no terceiro trimestre. Esta evolução decorre de um trabalho mais granular de precificação, com ajustes que já beneficiaram os resultados do trimestre, além da priorização de segmentos mais rentáveis. O SG&A aumentou 34% no trimestre, com 4 grandes efeitos: fretes, em linha com maior volume vendido e aumento do custo unitário; comissões na Econic, a nossa empresa de lubrificantes, principalmente em função de maiores vendas para montadoras de automóveis; crescimento da operação própria da MPM e reversão de provisão para devedores duvidosos e contingenciamentos realizados no terceiro trimestre de 2020. A linha de outros resultados operacionais totalizou R$ 5 milhões no trimestre, maior que o do terceiro TRI de 2020, principalmente em função de maiores créditos fiscais e menores custos com CBIOS. Já a linha de resultado na venda de bens totalizou R$ 18 milhões no terceiro TRI de 2021, fruto da venda de terrenos e equipamentos no trimestre. Dessa forma, no terceiro trimestre de 2021, o EBITDA da Ipiranga foi de R$ 398 milhões, 30% menor que o do terceiro trimestre de 2020, principalmente em função das margens menores e de maiores despesas, apesar do maior volume de vendas. Olhando para o quarto trimestre da Ipiranga, a expectativa é de continuidade da recuperação de margens, com resultados próximos ao do quarto trimestre de 2020, sem considerar eventuais efeitos de abastecimento ou potenciais greves. E passando agora para a Extrafarma, no slide 10, encerramos o trimestre com 399 lojas, rede 2% menor que a do terceiro trimestre de 2020, reflexo da maior seletividade na expansão e do maior rigor com as lojas de baixo desempenho. Destaco que 15% das lojas encontram-se em processo de maturação. A receita bruta foi de R$ 510 milhões, 3% inferior à do terceiro trimestre de 2020, devido ao menor número de lojas e à forte base de comparação nas vendas de celulares no terceiro trimestre do ano passado, efeito da pandemia naquele período. Esses efeitos foram atenuados pelo aumento de 3% nas vendas das mesmas lojas, ex-telefonia. O EBITDA da Extrafarma totalizou R$ 17 milhões no trimestre, redução de 39% em relação ao terceiro trimestre de 2020, consequência principalmente das menores vendas, fruto de um ambiente competitivo mais acirrado e de efeitos inflacionários sobre despesas, principalmente de pessoal. Para o trimestre em curso, esperamos um resultado similar ao do terceiro trimestre de 2021. Passando agora para o último slide da apresentação, o slide número 11, divulgamos ontem à noite a revisão das nossas projeções de EBITDA para 2021 para o Ultrapar e para cada um dos seus negócios. Passando rapidamente pelas projeções de cada negócio, cujos intervalos refletem também o ambiente de maior volatilidade do cenário macro, de suprimentos e de potenciais greves. Na Ipiranga, a projeção de EBITDA foi reduzida em função principalmente de margens mais pressionadas e de menores volumes. Na Oxiteno, a projeção foi elevada para refletir o volume de vendas acima do esperado e margens mais favoráveis. Já na Ultracargo, o aumento decorre da antecipação do início de operação dos terminais de Itaqui e de Vila do Conde, além de ganhos de produtividade acima dos projetados para o ano. E na Extrafarma, um ambiente competitivo no Norte e Nordeste e o menor faturamento justificam a redução da projeção do EBITDA para o ano. Destaco aqui que a projeção da Extrafarma exclui o efeito não recorrente do impairment que registramos no segundo trimestre. E por último, o menor resultado da holding em outros reflete principalmente maiores gastos com transações de fusões e aquisições e resultados da refinaria rio-grandense inferiores ao previsto. E vale também ressaltar que essas projeções não contemplam potenciais aquisições ou desinvestimentos. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço mais uma vez o interesse e a atenção de vocês e passamos agora para a parte final. O Fred e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em Pergunta ao palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Nossa primeira pergunta é de Gabriel Barra, Citibank. Olá, Rodrigo, Fred. Obrigado pela apresentação. Eu tenho já duas perguntas aqui. A primeira, o resultado da alocação de capital. Né? Quando a gente olha para a estratégia da companhia, e que foi ventilado lá atrás, acho que com a reorganização do portfólio, acho que essa primeira perna dessa nova estratégia, com a venda da Oxiteno e Extrafarma, praticamente já sendo uma página virada, e também com a finalização da negociação em relação à Refap, e olhando até para a estratégia vamos dizer, dos seus dois principais competidores hoje, a gente vê um foco muito grande, até na transição energética, se a gente pudesse falar assim, né, entrando mais no business de outras energias, né, não focando só no combustível. Então, assim, o que eu gostaria de entender de vocês, assim, nesse próximo passo, né, a gente vê com a venda da Oxiteno e da Extrafarma, uma companhia desalavancada, né, talvez com EBITDA um pouco menor, mas, vamos dizer, numa boa posição para continuar esse processo de aquisição. Então, eu queria entender um pouco de vocês, o que seria o foco, né? Se realmente seria focar em renováveis, em transição energética, focar um pouco mais na parte de infra, no business da Ultracargo, ou no novo mercado de gás. Qual que é o foco da companhia hoje nessa alocação de capital? Meu segundo ponto, pegando um pouco mais específico aqui no business da Ipiranga, eu tenho algumas perguntas. Assim. Quando a gente olha, realmente foi um tri que começou muito complicado em termos de margem, né, e foi melhorando ao longo do trimestre. No final do trimestre, você realmente teve uma recuperação de margem. Mas, historicamente, quando você tem preços de combustíveis aumentando ao longo do trimestre, você tem um ganho de estoque. Né? Então, eu queria entender, primeiro, assim, como vocês estão vendo essa margem no começo desse quarto trimestre, se ela se manteve nos mesmos patamares do final do terceiro tri. Segundo, como que você vê o cenário competitivo, né? Se realmente aquela margem que a gente ventilava lá atrás, de R$100 por metro cúbico, ou acima de 90, né? Se realmente vocês veem esse cenário, principalmente para o ano que vem, num cenário mais recorrente de volume. E terceiro, se pudesse falar um pouco sobre a estratégia desse quarto tri, né? Um quarto tri que deveria ser um pouco mais complicado, até pela questão da cota que a Petrobras cortou, das distribuidoras, e provavelmente vai ter um volume sendo importado pelas distribuidoras. Então, eu queria entender um pouco da estratégia de vocês no quarto trimestre. Então, se pudessem responder essas perguntas, ajudaria bastante. Obrigado. Obrigado aí, Gabriel. Deixa Fred falando. Deixa eu falar, responder a primeira pergunta, depois o Rodrigo responde a segunda. De fato, nós temos aí a expectativa de uma desalavancagem importante, né, do nosso balanço com esses desinvestimentos. A gente estima que até meados do ano que vem a gente deva ter tudo isso aí superado já. E teremos, claro, né, temos oportunidades orgânicas, mas eu acho que o que vai realmente mexer o ponteiro para frente são oportunidades inorgânicas. Estamos trabalhando nisso, né? Evidentemente não tem como te dar muita granularidade, né, muito detalhe do que a gente está pensando, mas assim, gás natural, a gente já vem falando disso, nós estamos cada vez mais próximos de uma visão sobre essa cadeia de valor e em que elo começar a investir nessa cadeia de valor, sempre alavancando o que nós sabemos fazer bem. Quer dizer, acho que isso é importante, né? Algo que tenha alguma sinergia, seja estratégica, seja operacional, seja da nossa capacidade de gestão. Biocombustíveis também, acho que é uma frente natural para a gente, né? É amplo,
Nós estamos olhando bastante, a turma aqui nossa de M&A está bastante ocupada nessas análises, e então logo nós tenhamos aí um pouco mais de definição clara, aí claro, comunicaremos ao mercado, mas essa é a direção, tá? Então, a questão da Refap não altera a nossa visão de focar em infra e focar em energia, e é claro que era uma oportunidade de investimento relevante. Quando ela deixou de ser uma oportunidade relevante, não faria muito mais sentido a gente investir. Em relação a Ipiranga, nós temos uma expectativa boa para o quarto tri, mas deixa o Rodrigo detalhar aí. Né? Bom dia, Gabriel. Bem, como você já bem apontou, o terceiro trimestre foi um trimestre que a gente foi acompanhando uma recuperação das margens ao longo do tri. Os ganhos de estoque no terceiro trimestre não foram relevantes entre soma de ganho de estoque com importação. E o que a gente está olhando para o quarto trimestre, pode até colocar o que a gente tem nos 9 primeiros meses e olhando para o guidance que a gente passou para o ano de 2021, você vai ver que o nosso intervalo colocado de resultados em reais por metro cúbico na Ipiranga é de 75 a 110, o que mostra a continuidade dessa recuperação de resultados da Ipiranga no quarto trimestre também, e isso se normalizando ao longo de 2022. E do ponto de vista de estratégia do quarto trimestre, que você também comentou, do ponto de suprimentos, a Ipiranga, entre compras da Petrobras e importação, já tem contratado toda a previsão de demanda de volumes para o quarto trimestre. Ótimo. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Guilherme Levy, Morgan Stanley. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu acho que minha primeira pergunta é talvez um follow-up aí da primeira pergunta de Ipiranga. Eu queria entender se para outubro, talvez para o começo de novembro, aí, o que vocês estão esperando, se a gente deve esperar essa margem bruta de 150 para setembro. A minha dúvida é porque vocês comentaram que o resultado do quarto tri desse ano deva ser parecido com o resultado do quarto tri do ano passado, e a margem bruta do quarto tri do ano passado ela foi um pouquinho menor. Então, só para entender o que vocês estão vendo aí de margem bruta, se de repente tem alguma coisa na parte de despesas pressionando esse resultado. E talvez a segunda pergunta é em relação a importações. Eu queria entender qual o nível de importações hoje que a Ipiranga está rodando, e o que a gente deveria esperar para frente, considerando a estratégia, o posicionamento de preços da Petrobras ao longo dos últimos meses, né? Se nesse nível de preços a importação faz sentido, se de repente de uma forma pontual, enfim, essas são minhas perguntas. Obrigado. Guilherme, deixa eu começar a responder aqui, depois o Rodrigo complementa, mas outubro foi um mês que nós estamos fechando ainda, não temos os resultados, mas ele veio bem, um mês que veio bem, quer dizer, acreditamos que margem bruta vai estar ali certamente em linha com o que a gente viu em setembro, né? Mas não temos os números fechados mais uma vez, tá? Importação, para nós, é demanda de mercado. Importaremos na medida da necessidade. Estrategicamente, é bom, porque nós temos uma posição importante, né, de suprimento com a Petrobras, né, e nós, como o Rodrigo acabou de falar, nós já tomamos posição de importação, inclusive para garantir o abastecimento da nossa demanda, da nossa rede, até o final do ano. Portanto, importaremos, acho que talvez cerca de 10% do nosso volume deve ser importado no quarto tri. Rodrigo, sobre o quarto tri, resultados? Acho que a visão é essa mesmo, Guilherme, que o Fred já antecipou. Acho que o mês de outubro está vindo bem, está vindo até um pouco melhor que o mês de setembro. E a visão de margem bruta no quarto trimestre de 21 é uma margem acima do quarto tri de 20,
parcialmente compensada com a SG&A um pouco acima também do que foi em 2020, por efeitos similares ao que a gente teve agora no terceiro trimestre. Obrigado. Nossa próxima pergunta, de Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, Fred e Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Eu queria voltar um pouco num comentário anterior do Fred sobre, acho que a frase era: o que vai mover o ponteiro são oportunidades inorgânicas. Eu imagino que, quer dizer, claramente isso era verdade para uma aquisição do tamanho da refinaria, né? Mas o que a gente tem visto, talvez, dos pares de vocês nos segmentos de gás natural, de biocombustíveis, energias renováveis e tudo, são alocações mais marginais, assim. Então, eu queria só, talvez, entender como é que vocês enxergam o tamanho das oportunidades de expansão inorgânica vis-à-vis um potencial, digamos, geração de valor em fazer um turnaround interno. E, em particular, se vocês puderem comentar se enxergam a razão estrutural para esse gap de margem da Ipiranga versus os peers hoje, e se conseguem assim, identificar iniciativas que os permitissem melhorar o resultado futuro da Ipiranga e fechar esse gap de margem. Essa é a primeira pergunta. Se me permitir já uma segunda, que é ainda relacionada à Ipiranga, no guidance para o ano tem implícito lá um resultado do quarto TRI que vai de qualquer coisa como pouco mais de 400 milhões a 600 milhões. Então tem uma incerteza grande que em termos de margens é qualquer coisa como R$70 por metro cúbico a pouco mais de R$100 por metro cúbico. Queria entender, quer dizer, o que os faria chegar entregar o low do guidance ou high do guidance, quais são as incertezas, né? Ganho de estoque, perda de ganho de importação, o que os levaria ao high ou ao low desse guidance no quarto TRI. Obrigado. Bom, deixa eu começar aqui. Qualquer investimento, né, para nós, diferentemente de outras empresas, para nós, por exemplo, em gás natural, é uma diversificação, né? Então, temos olhado aí, mais uma vez, os elos da cadeia, né? Nós olhamos, por exemplo, a Sulgás, né? Analisamos aquele negócio, e sempre com a nossa disciplina clássica de risco-retorno, né? Não achamos que ali, por exemplo, naquele caso, havia um retorno adequado e, enfim, nem colocamos uma proposta. Então, nós podemos estar falando de projetos de menor dimensão e podemos falar de projetos de maior dimensão. Eu sei que eu estou sendo generalista, mas não tem como ser diferente. Eu não posso te dar aqui não posso citar aqui o que nós estamos analisando. Eu posso dizer que estamos analisando um portfólio grande de alternativas, né? E acho que a grande mensagem é de que a diversificação para outras atividades dentro dessas duas verticais, de infra e de energia, né? E eu não falei nada de infraestrutura, mas a Ultracargo também está olhando onde ela poderia também, além de combustíveis e químicos, se e onde e como ela poderia também investir em outras atividades, tá? Então, à medida que a gente tenha isso aí, nós precisamos, antes de tudo, desalavancar o nosso balanço, recompor a nossa capacidade de investimento. Isso está sendo feito, tá? Sobre Ipiranga, assim, de uma maneira muito geral, visão de 30 mil pés, eu acho que talvez, aproveitando a tua pergunta, para colocar um pouco o contexto, né? A direção da Ipiranga, o nosso planejamento, o nosso plano, não estava na direção, não está na direção errada, né? O que nós tínhamos, talvez, de insuficiência na execução desse plano, né? Então, algumas coisas, de fato, estão mudando, né? E muito virado para essa execução do plano. Então, primeiro, uma priorização de fato, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, só para citar vocês, nós tínhamos 14 iniciativas estratégicas, tá? E, claro, todas elas têm relevância e importância, mas, assim, o que realmente faz diferença? Essa pergunta a gente começa a responder agora. Estamos focando aí em 4 grandes frentes, né?
Uma, claramente, questão de eficiência logística dos nossos suprimentos, né? Então, nós tivemos em julho problemas, inclusive, até de falta de produto, que não pode acontecer um negócio desse, não vai acontecer. Então, o Rodrigo acabou de informar que nós já temos suprimento garantido para o quarto TRI. Então, é uma coisa básica, mas a soma desses pequenos desvios de execução acabam criando um impacto na margem, né? A questão também da própria qualidade da rede, né? Nós temos um processo, um legado ainda grande, né, de postos que têm baixo movimento ou até sem nenhum movimento. Então, a depuração já vinha acontecendo. Então, o que muda? Na verdade, não muda a direção, muda talvez daqui para frente a intensidade dessa depuração, para que a gente, de fato, comece a trabalhar com uma média de galonagem mais alta, né, e com um volume também mais alto. Então, pode até ser que vocês vejam uma redução, acho que nesse trimestre, inclusive, houve uma redução da quantidade de postos, mas a meta não é quantidade de postos, a meta é volume e volume médio de postos, né? Então, eu sei que a Ipiranga já tinha, né, indicado nessa direção, mas, assim, eu acho que vocês podem esperar uma maior consistência e maior, eu diria, contundência na execução desse planejamento, tá? Mas, Rodrigo, nas perguntas específicas aí sobre de guidance, acho que a faixa é essa mesmo que ele calculou, né? Bom dia aí, Regis, obrigado aí pelas perguntas. E sobre o guidance da Ipiranga, o que levaria ao bottom, que levaria ao topo? Bottom é eventuais greves de curta duração e perda de importação. Esse é o que levaria isso mais para o bottom. O que levaria para o topo maiores ganhos de estoque e de importação. Acho que esse é o que dá um pouco para a gente esse intervalo. O volumes a gente não antecipa nenhuma grande mudança de tendência do que a gente vem acompanhando recentemente. Então, o que leva para o topo e para o bottom são esses fatores. Tá, legal. Obrigado, Fred. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Um bom dia. Nossa próxima pergunta é de Thiago Duarte, Banco BTG Pactual. Olá, bom dia. Bom dia, Fred, Rodrigo, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, voltar um pouco nessa discussão da Ipiranga. E na verdade, eu queria, se possível, vocês fizessem, na verdade, eu queria entender um pouco melhor o diagnóstico, né, do que nos trouxe até aquele segundo TRI e essa evolução importante que vocês estão mostrando mês a mês aqui no terceiro TRI. Quando o resultado do segundo TRI foi discutido, né, eu lembro que vocês levantaram alguns pontos em relação a condições de mercado, teve toda aquela volatilidade também do preço do etanol no segundo trimestre, e agora vocês trouxeram até alguns elementos novos em relação a, por exemplo, faltou produto em julho, e essa evolução do trimestre, eu acho que o Rodrigo que disse que, por exemplo, não houve ganho relevante de estoque. Então, eu queria, se vocês pudessem, né, na medida do possível, eu entendo que são muitas as variáveis em questão, mas trazer um pouco do diagnóstico daquilo que é um pouco condição de mercado, questão competitiva, e aquilo que talvez tenha um pouco de mudança ou de reavaliações no sentido mais estratégico, né? Entender, eu acho que a dificuldade que todos aqui estamos tendo hoje, né, inclusive nessa discussão do quarto TRI, né, e do que seria uma margem esperada para o quarto trimestre, é entender o que é a velocidade de cruzeiro do ponto de vista estratégico, né? Enfim, acho que ouvi-los no sentido do diagnóstico do que aconteceu nesses últimos, digamos, 6 meses, eu acho que é bastante importante para a gente tentar traçar um cenário para frente. E a segunda pergunta, também voltando para um tema um pouco já discutido, em relação à alocação de capital e agora essas oportunidades em renováveis, em gás natural, eu queria ouvi-los também, né, sobre, vocês obviamente estiveram numa negociação para a compra da Refap, né, compra de uma refinaria. Quer dizer, do ponto de vista estratégico, parece para nós muito diferente, né, a empresa se dispor a alocar capital para comprar um ativo de refino relevante e a empresa se
se dispondo a olhar oportunidades em outras cadeias, como gás e renováveis, por exemplo, principalmente gás, como vocês já destacaram anteriormente. Então, queria ouvi-los um pouco qual que é a mudança, né? Quer dizer, por que a compra do ativo de refino não funcionou, não foi adiante? Foi simplesmente uma discussão de preço, foi uma discussão do risco, considerando todo o imbróglio envolvendo preço de combustível no país, ou realmente foi uma mudança de direcionamento estratégico que vocês colocam ponto final na questão de combustíveis fósseis e aí para mirar mais esses combustíveis de transição como o gás natural. Também acho que mais um diagnóstico também na discussão do que fazer agora com o capital que vocês têm à disposição após a venda de alguns ativos. Muito obrigado. Obrigado aí, Thiago. Deixa eu tentar começar então pela Ipiranga, para a tua pergunta da Ipiranga. Como eu falei há pouco, né, eu acho que a questão de execução é onde nós vínhamos talvez com mais gap na Ipiranga. O segundo trimestre, de certa maneira, julho, foi um pouco nessa inércia. Eu realmente considero um one-off, tá? Quando a gente vê aí as margens de agosto e setembro, né, o que nós estamos também projetando para outubro, a gente vê a Ipiranga de volta à faixa de rentabilidade que deveria estar. Quer dizer, claro, o mercado, né, nós falamos de mercado evidentemente isso afeta todos, mas nós claramente tínhamos, né, e temos ainda, né, uma questão própria da relatividade da nossa eficiência. Então, essa questão do foco gerencial naquilo que faz diferença, que é planejar, comprar bem, distribuir bem, né? Vou te dar um exemplo muito quase que anedótico, porém verdadeiro, né? Nós fizemos uma recente alteração na importação, que a prática era importar sempre CIF, tá? E fizemos tomadas de preço, avaliação de comprar FOB, né? Na verdade não é CIF, é DAP, né? Que tecnicamente é o Incoterms para isso. Poxa, só nessa importação, ok, é pontual, mas foram R$20 por metro cúbico, né? Então, claro que agora nós estamos mexendo no processo para que sofistiquemos essa nosso planejamento. Falta de produto é planejamento, né? Problema de planejamento. Então, pricing, por exemplo, em julho, nós tivemos um erro, tá? Para ser bem franco com vocês, tivemos um erro na gestão de pricing que, na verdade, acabou nos dificultando, impedindo, nós não tivemos o repasse que deveríamos ter tido em termos dos aumentos de custo, né? Isso impactou tremendamente a margem de julho. Então, em julho, é um one-off, ainda em pouca inércia do segundo TRI, e, claro, tem vários fatores, como você falou, Thiago, mas assim, na verdade, a gente tem que olhar a Ipiranga como um negócio que não é tão complexo assim, né? Se você acertar duas, três, se você fizer bem as coisas que ela tem que fazer, né, de planejar bem, comprar bem, armazenar bem, distribuir bem, ela vai voltar para o patamar de rentabilidade que ela sempre teve, né? E, mais uma vez, óbvio que o mercado, né, o mercado afeta todos, mas nós não temos por que ficarmos relativamente inferiores aos nossos peers, né? Então, eu acho que é muito por aí. Revitalização de postos, para te dar um outro exemplo, tá? Já vinha acontecendo. O que está mudando nesse sentido? Aceleração, foco. Até meados do ano que vem, a gente vai ter 1.200 postos, de hoje até lá, 1.200 postos revitalizados. A gente vai chegar numa quase totalidade, meados do ano que vem, postos que nós, para os nossos critérios de avaliação, tem uma avaliação de bom ou ótima na qualidade, né, da sua imagem. Então, não são muitas frentes, mas assim, eu acho que a palavra aqui é consistência, né? Então, a questão de market share, por exemplo, né? O que adianta a gente sustentar market share com vendas spot a margens baixas ou até negativas?
Então, nós não fomos consistentes na questão de market share versus rentabilidade, né? A gente sempre falou, né? Vinha falando há bastante tempo, a nossa prioridade é a rede, nossa prioridade é o nosso volume embandeirado. E essa é a prioridade. O que nós esperamos que mude daqui para frente? Consistência nessa visão. O market share ele virá como consequência dessa consistência. Tá? Mudando aqui para a questão da oportunidade, da Refap, nós sempre dissemos, sempre de maneira absolutamente consistente, de que era uma oportunidade de investimento que fazia muita lógica para a gente, dado que nosso portfólio, né, de Ipiranga, Ultragás, a própria Ultracargo, e era uma oportunidade de investimento. Então, nós nunca dissemos e nunca fomos, né, nunca nos vimos como refinadores, filosoficamente nascemos para ser refinadores de petróleo. Não. Agora, estamos na cadeia de valor, temos uma escala relevante nessa cadeia de valor. Temos uma oportunidade de investimento com retorno interessante para o nosso acionista, claro que a gente vai olhar. Olhamos e o motivo pelo qual não foi em frente foi o motivo exatamente de desequilíbrio da equação risco-retorno. Não foi estratégico, foi desequilíbrio da equação risco-retorno. Inclusive, digo mais, se daqui a 2 anos a Petrobras retoma o processo e a equação risco-retorno voltar a ser atraente, a gente vai olhar com o mesmo interesse que nós olhamos antes. Claro que muita coisa pode acontecer em 2 anos. Porém, o nosso driver foi oportunidade de retorno e não. Então, não há aí nesse caso, eu divirjo um pouco da sua afirmação, não há mudança de estratégia. O que há, de fato, foi esse desequilíbrio. Claro que ele não era esperado, né? Nós investimos bastante nessa frente, né? Queríamos ter feito o negócio, mas como o negócio acabou se configurando no final da negociação, não faria sentido para nós. Então, esse foi o motivo. Tá? Muito bom, Fred. Obrigado pelas explicações. Muito claro. Nossa próxima pergunta, Vicente Falanga, Bradesco BBI. Boa tarde, Fred. Tenho 2 perguntas. Depois da Sulgás, Fred, se você até puder comentar o que talvez incomoda um pouquinho mais vocês nesse ativo, para vocês não mudarem, mas depois da Sulgás, vocês estão vendo outras potenciais privatizações aí de distribuidoras de gás no Brasil? Se vocês olhariam com carinho eventuais remédios aí vindo da aquisição da Gás Petro pela Compass, só para entender talvez o real apetite de vocês dentro de distribuição de gás natural. E segundo tema, um pouquinho mais amplo de distribuição, a ANP ela aprovou que a partir do ano que vem as distribuidoras vão ter que comprar biodiesel direto dos produtores. Como vocês enxergam isso em termos de riscos e oportunidades? Eu queria saber se vocês vão ter custos incrementais. Por outro lado, se vocês acham que vão conseguir arbitrar o litro de biodiesel. Obrigado. Tudo bem, Vicente? Deixa eu responder aqui então a questão da Sulgás. Muito simples, tá? O preço mínimo do leilão, para nós, gerava um retorno sobre investimento incompatível com o que a gente esperaria. Então, foi tão simples quanto isso, tá? A gente olha o setor com essa visão, quer dizer, devem surgir oportunidades, sejam de remédio, como você falou, sejam até das privatizações estaduais, mas assim, olharemos sempre com essa visão, com essa lente, né, de risco-retorno sobre investimentos. Né? Sobre a venda direta de etanol, se eu entendi bem a pergunta, impacto para nós da venda direta de etanol para os postos. Né? A pergunta foi sobre o impacto da venda direta de etanol nos postos, é isso, Vicente? A segunda pergunta a gente não ouviu direito aqui. Desculpa. Na verdade, assim, a ANP ela aprovou mudança no modelo de venda de biodiesel, né? Antes a Petrobras, que comprava e centralizava a compra nos leilões de biodiesel, aparentemente agora as distribuidoras vão comprar direto dos produtores de biodiesel, né, para fazer a mistura. Eu queria saber o que vocês estão vendo, antecipando de risco e oportunidade quando isso começar a valer.
Vicente, a gente não está antecipando um grande impacto. Essa mudança é positiva para a abertura do setor e vai promover investimentos e maior previsibilidade, mas, de novo, sem impacto relevante no preço do diesel no curto prazo. O que eu te enxergo. Pessoal, obrigado. Nossa próxima pergunta é de Luiz Carvalho, UBS. Fred e Rodrigo, obrigado por pegar as perguntas. Tem três pontos aqui. Primeira, Fred, talvez queria escutar de você sobre as mudanças recentes anunciadas no nível do top management da companhia, né? Você vai deixar o cargo de CEO, vai assumir uma nova posição. O Lutz assume uma posição talvez um pouco diferente, talvez até temporária, vamos dizer assim, como CEO da companhia. A chegada do Linden na Ipiranga. Talvez queria escutar um pouco de você, o que você acha que eventualmente pode mudar do ponto de vista de approach, qualquer cor nesse sentido, acho que seria bastante útil. A segunda, acho que também para você, Fred, a gente sabe que tem um payout mínimo previsto no estatuto da companhia do ponto de vista de distribuição de dividendos, né? No entanto, a companhia tem uma alavancagem hoje, eu diria, não tão confortável. A gente entende que, obviamente, essa alavancagem pode vir para baixo com a entrada dos recursos, principalmente da venda do Oxiteno, mas como vocês bem colocaram no call, acho que vocês estão vislumbrando aí, eventualmente, algumas oportunidades para crescimento inorgânico, vamos dizer assim, eventualmente até orgânico, né? Não seria o caso de eventualmente chamar uma nova assembleia para talvez mudar essa regra de distribuição de dividendo mínimo? Ou seja, será que nesse momento o melhor approach de fato do ponto de vista de retorno para o investidor é retornar o dinheiro, ou seja, retornar o capital via dividendo, ou se eventualmente faria sentido preservar o caixa na companhia, seja para pensar em algum tipo de aquisição, o crescimento orgânico e não pagamento de dividendo. E a última pergunta, se eu puder, é relacionada à Ipiranga. A gente viu no segundo trimestre, quer dizer, não só no segundo trimestre, né, talvez nos últimos trimestres, nos últimos anos, um comportamento, eu diria, bem abaixo dos peers, como a gente já discutiu, acho que em calls anteriores. Acho que a pergunta até minha no call anterior foi justamente mais ou menos nesse sentido de um comportamento um pouco errático, vamos dizer assim, do que a gente vê em relação a market share e margem. Você mencionou agora, acho que na resposta anterior, uma questão de consistência, né? E, de fato, esse trimestre agora, apesar, obviamente, de vocês estarem dando uma previsibilidade aí de que os últimos meses agora foram melhores, né? O terceiro trimestre ainda foi muito, eu diria, muito ruim, né? E a Petrobras, ela também anunciou uma mudança, talvez, de comportamento, forçando, vamos dizer assim, os players a importarem combustíveis para, eu diria, fazer, vamos dizer assim, frente à sua demanda, né? E aí eu queria entender, acho que até um pouco do que foi discutido também no passado, é que a Ultrapar, a Ipiranga, eventualmente, ela estaria uma condição de importação talvez um pouco atrasada comparado com alguns peers. E aí eu queria entender como é que você está vendo esse novo cenário, eventualmente, de comportamento da Petrobras e como é que a companhia está se preparando para, talvez, fazer frente a essa modificação. Obrigado. Bom, vamos lá então, Luiz. São 3 perguntas, né? Deixa eu responder as 2 que você me mandou diretamente, e a terceira aí, entre eu e o Rodrigo responde. Bom, a transição anunciada, né? Quer dizer, a transição, na verdade, ela começa, o driver é o Conselho de Administração, conforme anunciado, né? Esse é o último mandato do Pedro, né? Ele sai no final do mandato em abril de 2023. Existe uma intenção do Marcos, né, que já está no Conselho, tomar essa posição. Isso, claro que a Assembleia é sempre soberana, né, mas a intenção é essa, e nesse sentido, né, para esse fim,
essa oportunidade do Marcos está bem próximo aos negócios, né? Fazendo esse mandato, terminando, na verdade, o atual mandato como CEO por uns 16 meses, né? Acho que de janeiro até abril deve dar por aí 15, 16 meses, vai dar a ele já conhece bem a companhia, vai dar para ele um conhecimento ainda mais privilegiado, né? Mais detalhado. Então, isso aí está tudo muito bem planejado, né? Minha relação com ele é excelente. Já estamos trabalhando juntos, inclusive, né? Então, bom, e acabou que eu também acabei sendo convidado para o conselho, né? Não foi um processo, digamos assim, todo combinado. Esse convite veio até posteriormente às decisões. Claro que fiquei muito honrado e acho que sim, posso continuar contribuindo lá no conselho. Então, eu acho que está bastante bem planejado e em curso, e a transição está bastante tranquila, tá? O Marcos já está bastante próximo aqui à nossa atividade diária. Essa mudança, o Linden, na verdade, ele já está no grupo há algum tempo, né? Entramos praticamente juntos, né? Eu e ele, quando ele veio para a Iconic. Acompanhei bastante o trabalho dele na Iconic, um trabalho que eu considero excelente. Os resultados falam por si só. Foi um trabalho de convencimento importante do sócio da Chevron para liberá-lo para Ipiranga. Vamos lembrar que nós o trouxemos para Ipiranga no começo do ano. Já o trouxemos com a visão de sucessão, né? Junto com o próprio Marcelo, né? Quer dizer, a vinda do Linden já foi com essa intenção de sucessão. O timing, evidentemente, não estava certo. E com essa mudança toda de conselho, acabamos, inclusive, fazendo essa sucessão também na Ipiranga, né? O Linden tem um conhecimento da indústria como poucos, né? A vida dele está toda nessa área, né? de combustíveis. Tem uma escola muito, muito sólida, que é a escola da ESSO, passagem pela Raizen também, lá pela Cosan, foi muito rica, né? Mas além do Linden, tem uma equipe inteira por trás dele, né? Então, a Cris, uma veterana nossa aqui, uma pessoa muito, muito sólida financeiramente, e os dois têm uma característica excelente porque nós estamos precisando, que é uma objetividade contundente, né? Então, eles farão diferença, com certeza, mas a equipe que lá está, que é um trabalho de renovação que o Marcelo vinha conduzindo, também é importante ninguém andorinha só não faz verão, né? Então, mas eu acho que é o atual grupo, né? E eu acho que o grau de motivação está muito alto, existe um otimismo até na equipe, né? E isso, claro, isso para nós é super importante, né? Então, eu acho que está muito bem encaminhado, né? Esse processo de transição de governança superior da companhia, é assim que eu vejo. Questão de dividendos, a Assembleia, o acionista é soberano, quer dizer, nosso estatuto prevê isso, essa distribuição mínima, né? É claro que isso tira flexibilidade, né? O estatuto foi escrito há muitos anos, eu não saberia nem dizer quando, provavelmente há mais de 10 ou 15 ou 20 anos, não sei. Eu acho que, primeiro, né, sempre é possível, legalmente é possível você abrir uma exceção em um ano ou outro em função de alguma coisa extraordinária, como, por exemplo, um investimento extraordinário. Agora, eu acho que é uma discussão muito válida, Luiz. Assim, pessoalmente, eu acho que a discussão é válida, acho que é uma discussão, inclusive, que ela é natural que ela ocorra, que uma vez que nós estamos em processo de uma certa transformação, né, de portfólio, né, e mudança também na própria governança, né, no conselho, no management, é uma discussão que talvez venha à frente, né, mais uma vez, está 2 andares acima da minha posição, está na Assembleia, né, mas eu acho que é um ponto válido, sim, e eu acho que é uma discussão que talvez até venha a ocorrer futuramente, mas no momento, para nós é uma condição de contorno e que nós temos que respeitar, temos respeitado. Bom, a terceira, Rodrigo, pega aí. Eu posso trazer um pouco também aqui, é uma visão muito parecida com pontos que o Fred mesmo já trouxe em outras respostas, mas o grande foco do Linden e da Ipiranga tem sido no essencial e na consistência da execução. É aí que é a simplificação, é a redução do número de iniciativas
E dentro desses 4 grandes pilares, né, de logística, gestão da rede, precificação em relação com revenda, o Fred já citou aqui algumas anedotas que mostram essa evolução dentro de precificação, que foi parte do problema no segundo trimestre e no mês de julho. Teve uma mudança organizacional, isso estava dentro da equipe comercial, e aí tem conflitos de gestão naturais quando você tem a mesma equipe que vende, a equipe que precifica. Isso foi corrigido já agora no terceiro trimestre e é parte da explicação da evolução na nossa visão desse resultado da margem bruta. O time mais especializado, e aqui tem uma coisa que o Linden vem falando em toda interação, é consistência. Mercado spot, ele tem valor e vai continuar existindo, mas a nossa venda para o mercado spot não precisa ser perene, ela tem que ser spot também, quando fizer sentido do ponto de vista de retorno. E essa consistência na execução dessa venda spot, da precificação e do repasse de aumento de preço, que contribuíram para melhor em agosto e setembro e vão continuar contribuindo no quarto trimestre. E para o seu ponto, Luiz, sobre importação, só para reforçar aqui, acho que nós não temos um gap em relação aos nossos concorrentes da importação. O que nós não fazemos é um trading ativo, é tomar posição de trading. A gente não tem, do ponto de vista de supply, nenhuma questão competitiva, e por isso que, inclusive, eu já disse em outra resposta, que nós já temos hoje equacionado todo o abastecimento, seja via compra Petrobras, via importação, para a previsão de demanda do quarto trimestre, e nós não antecipamos nenhuma questão nesse sentido. Tá certo. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, Isabel Safiotti, Bank of America. Oi, bom dia. Obrigada por pegar minhas perguntas. Em relação às margens da Ultragaz, que recuperaram bastante nesse trimestre, eu queria saber se vocês enxergam que esses níveis de margem atuais eles são sustentáveis para os próximos trimestres, e o que a gente deve esperar daqui para frente nesse sentido, especialmente num cenário que os preços de LP aumentem ainda mais. E uma segunda pergunta seria saber também se vocês podem comentar um pouco sobre as estratégias de trading que vocês anunciaram na apresentação do segundo trimestre, como que esses planos evoluíram e quais os efeitos que o fim da negociação para a aquisição da Refap podem ter tido nessas estratégias, que pode ter mudado, etc. Obrigada. Bom dia, Isabel. Obrigado pelas perguntas. Sobre a Ultragaz, a gente passou um primeiro semestre, como a gente já explicou nos trimestres anteriores, com um gap entre o aumento de custo e o repasse para o preço. Esse gap foi fechado no terceiro trimestre e a gente não antecipa nenhuma mudança para o quarto. Sobre a evolução de trading, com as mudanças, principalmente, Linden e Cris, na estrutura sênior de liderança da Ipiranga, esse assunto evoluiu pouco nos últimos meses. O foco tem sido na recuperação dos pontos que o Fred e eu já tratamos, que são os focos da companhia no curto prazo. Tá ótimo, obrigada. Nossa próxima pergunta, de Christian Aldi, Santander. Oi, Fred e Rodrigo. Duas perguntas, por favor. A primeira, com relação à alavancagem. Uma vez que vocês realmente conseguem finalizar esses processos de oxiteno, etc., que nível de alavancagem você vê a empresa conseguindo chegar no meio do ano que vem, segunda metade do ano que vem, e que nível de net debt to EBITDA vocês se sentem confortáveis daquele ponto em diante, dado essa contínua procura por novas oportunidades de crescimento que o Fred mencionou. E a segunda pergunta, eu só queria, voltando à Ipiranga, olhando não para o quarto tri, mas para o ano que vem, eu só queria entender mais claramente quais são os principais fatores ou elementos de upside que vocês veem
Eu sei, Rodrigo, você já mencionou logística, etc., mas eu só queria se pudesse, por exemplo, pegar os 3 mais importantes elementos, os fatores que poderiam ajudar uma contínua melhoria na margem da Ipiranga em 2020, quais seriam esses que você está mais entusiasmado e vê mais upside deles, por favor? Obrigado. Senhores palestrantes, pode prosseguir através da linha backup. Por gentileza, aguardem. Por gentileza, aguardem, enquanto conectamos os palestrantes. Alô? Christian? Oi. Oi, tá me ouvindo? Eu tive que mudar aqui eu tive que mudar de sala, que caiu na outra sala, desculpa. Eu peguei a sua primeira pergunta sobre alavancagem, eu vou responder essa pergunta, então. Com as transações em andamento, né, os investimentos anunciados, uma vez que eles já estejam plenamente liquidados, a gente vai ter uma redução da alavancagem de 1 vez a 1,5 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. E o nível que a gente tem de meta, de nível de conforto de alavancagem, é de 2,5 vezes para baixo, né? Esse é o nível de conforto de alavancagem. Então, pensando em novas transações, esse é o nível que a gente vai buscar. Tá ótimo. Você tinha mais uma pergunta. A segunda pergunta era só voltando à Ipiranga, Rodrigo. Olhando não só para o quarto tri, mas mais para o ano de 2022, se você pudesse mencionar quais seriam os 3 principais elementos de upside que você vê para a operação que poderiam realmente ajudar as margens a crescer. Eu sei que vocês têm trabalhado em várias áreas, seja custo de transporte, frete, etc., mas dado tudo que aconteceu, mudança de management, mudança no mercado, o que você vê como principal upside para 2022 do ponto de vista de margem? É mais uma melhoria de margem bruta? É mais uma melhoria de corte de SG&A? Então, qualquer cor nesse sentido ajudaria muito. Obrigado. Bom, Christian, eu acho que assim, são três e só três grandes avenidas, né? E todas elas, o que tem de comum é olhar processo, olhar equipe, olhar organização. Então, a questão da nossa eficiência de suprimento e eficiência logística, isso é fundamental, né? A questão da qualidade da rede, né? Seja na qualidade da galonagem, do throughput da rede, seja também na própria imagem, né? Qualidade dos postos em si, serviço ao nosso consumidor final, e a questão de pricing, que é fundamental, né? Então, esses processos estão sendo revisados, aperfeiçoados, ajustados, a organização, mudança importante que o Rodrigo já mencionou, né? A questão de pricing, eu acho que é uma explicação importante para a nossa, certamente explica julho, né? E explica a recuperação no trimestre. Agora, em resumo, no nutshell, a tua pergunta, é margem bruta o foco, tá? Nosso problema está muito mais em margem bruta do que SG&A. Claro, o frete também tem que ser olhado, né? E está sendo olhado, mas nós temos perdido o jogo na margem bruta e a gente vai ganhar o jogo. Já começamos a reganhar esse jogo, né? Perfeito, Fred. E dado isso, e dado o guidance que vocês deram, que nos leva a esse range que vocês mencionaram aí de 75 a mais ou menos 100 de margem para o fim do ano, que nível de margem você acha que é viável, dado esses esforços que vocês estão fazendo nessas 3 áreas, que você acha que é viável para 2022, por favor? Christian, a sua pergunta foi sobre margem ou sobre CAPEX? Eu não entendi. Sobre margem, por favor.
A margem do quarto trimestre, margem bruta, você pode usar como referência o mês de setembro. Aí, para 2022, você acha que se vem capaz de manter essa margem durante o ano que vem? É isso? Estou tentando ter uma leitura melhor para onde essa margem pode ir o ano que vem. É isso. Em condições de mercado, digamos, como as atuais, sim. Não há nenhum motivo para cair, pelo contrário, se vê até melhoria gradual da margem. Mas nós também não somos imunes a mercado, né? Brasil, etc. Mas em condições, digamos, de mercado normal, sim. Ok, obrigado, Fred. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cristian. Obrigado, Cristiano. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Pizzinatto para as últimas considerações. Senhor Rodrigo, prossiga com suas últimas considerações. Bem, muito obrigado a todos pela atenção, pelas perguntas. A gente recebeu algumas perguntas pelo webcast, a equipe de RI vai responder diretamente a vocês. E obrigado de novo pela atenção e até a próxima teleconferência de resultados em fevereiro. Um abraço. Obrigada. A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.